Salve, rapaziada, muito boa tarde. No ar a partir de agora na tela da Band, na Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola. Ontem, mais uma rodada do Campeonato Gaúcho, vitória do Internacional, líder cada vez mais líder, segue o líder. Internacional, dono do melhor ataque, melhor defesa, quase 80% de aproveitamento, faltando 10 dias para o clássico Grenal do estádio Beira-Rio. Ontem, show do Internacional, precisou só do primeiro tempo para liquidar a fatura contra o Brasil de Pelotas e o Grêmio com seu time reserva, sequer Renato foi a Erechim, não saiu de um 0-0 contra o Ipiranga. Tá chegando a hora, gente. 4 da tarde, Beira-Rio, o clássico Grenal aguardado por todos nós. Bora lá, enquete na tela para vocês, torcida do Grêmio. Chega mais um reforço para o tricolor, ele é Pavon. E o que você acha, torcedor gremista, da chegada de Pavon? Chega como protagonista, ótimo nome para o grupo, mantém o nível do elenco ou trata-se de uma contratação ruim? Vou repetir aqui as opções para vocês. Chega como protagonista, ótimo nome para o grupo, mantém o nível do elenco ou contratação ruim? A gente quer a participação de vocês lá no YouTube, na nossa enquete. Em seguida a gente debate Pavon chegando para o Grêmio. Agora é hora de falar do Internacional, que ontem deu um show. Ou estou exagerando, meu caro Ribeiro Neto, com aquilo que assistimos no Beira-Rio ontem, na vitória do Internacional sobre o Brasil de Pelotas? Olha, assim, eu sou muito cético com superlativos, tá? Então, mas eu já aprendi a conviver com eles, né? Tanto tempo nesse programa aqui. Então, eu quero dizer para você o seguinte, show é uma coisa muito forte, tá? Mas eu comentei o jogo ontem pela Rádio Bandeirantes, quer dizer que o Internacional fez um primeiro tempo primoroso. Encantador. Encantador não, porque encantador, para mim, tem a ver muito mais com técnica do que com as valências apresentadas pelo Inter, que me fez achar primoroso. Vamos lá. Eu vi o Cudê em campo ontem. O Internacional foi intenso. O Internacional, observem bem, quem gosta de parte tática, os segundos que o Inter demorava para retomar a bola. Tá? Aliás, o segundo gol é o exemplo disso. É absurdo. Tá? O Internacional, contra um time que estacionou um ônibus dentro dessa área, o Internacional foi extremamente racional. Tá? Eu até vou dizer que não foi 100%, porque nunca é, que o Alário, que até fez gol, e eu saúdo isso, e vou dizer algo que é muito legal, tá? E isso demonstra muito a força do grupo do Inter. O Inter procurou o Alário. Nas movimentações, o Inter procurou o Alário. E teve dificuldades no início. O Alário, e é natural, tá? Porque esse processo de transição do esquema do Inter, ele demanda um certo tempo. Então, e vou dizer mais, tá? O Alário está fazendo o serviço sujo, tá? Vou explicar. Quando o Borré chegar, o trabalho de processo já foi feito com o Alário. Claro. Então vai ser muito mais fácil a adaptação do Borré. E assim, ó, quando o Inter não tem nenhum craque, tá? Nenhum craque. Na minha régua de craque. Mas o Internacional tem grandes jogadores. E com o futebol coletivo crescendo, crescem as individualidades. Tá? E só para vocês ficarem tranquilos, eu acho que não tem nenhum craque no futebol brasileiro, tá? Então, para vocês ficarem tranquilos, tá? Não tem craque no futebol brasileiro. Esse debate é longo, quem conhece o Ribeiro sabe. A régua dele é diferente. Daria um seminário, daria um seminário. Então, assim, ó, eu gostei muito dos primeiros 30 minutos do Internacional, foram realmente impactantes e eu espero que isso tenha sequência, seja no esquema com 2 atacantes, seja no esquema com 1 atacante, tá? Eu ainda acho que o Inter está preparando o Grenal com 1 atacante. Mas está na cara que esse processo não tem volta. Não é à toa que o Inter contratou 2 atacantes, Alário e Borré, porque o Inter vai jogar com 2 atacantes. Mas aguardem, né? Acho que esse tempo e o que nós vimos ontem dá uma... Sabe, dá um fôlego. Para mim, assim, o que fica claro no jogo de ontem era assim, o jogo mostrou isso, tá? E eu vou levar em consideração a fragilidade do Brasil de Pelotas, vou levar sim, mas eu vou levar mais em consideração isso que o Ribeiro tocou há pouco, a mecânica de jogo do Internacional. Hoje, o grupo do Internacional, o time do Internacional, ele conseguiu absorver as ideias do Cudê. A gente vê em campo o Internacional com a cara do Cudê. Em termos de comparação, e eu não vou fugir,
tá? Não vou fugir da comparação e da rivalidade Grenal. Hoje, em termos de comparação, não há como comparar aquilo que o Inter mostra em campo com o que o Grêmio não mostra. O Internacional, para mim, faltando 10 dias para o Clássico, é o grande favorito para o Clássico Grenal. Não há como comparar o estilo de jogo do Internacional, a mecânica de jogo do Internacional, as ideias do Kudê, o elenco do Internacional, as opções que tem o Internacional com aquilo que o Grêmio não tem no Campeonato Gaúcho até aqui. Aí vocês vão me dizer, mas é Grenal, tudo pode acontecer. Claro que sim, mas a gente também não pode se furtar aqui de colocar que faltando 10 dias para o Grenal tem um favorito e esse favorito é o Internacional. É que assim, né, eu acho que é legal, tudo isso que o Ribeiro falou, né, tu vê, o gol do Alário são 13 toques na bola. Vem de um lateral cobrado na linha da intermediária defensiva. Sabe o que é isso? Treino, repetição, compreensão das ideias do treinador. Aqui, ó, e talvez a gente pode até debater na questão do favoritismo e tal, Grenal, como tu está dizendo, só que a gente já falava sobre a evolução do Inter como conjunto e como individualidade na Copa Libertadores do ano passado, quando o Kudê, em 2 meses, fez algo que o Mano, por exemplo, não tinha feito o ano todo. Agora, o Inter tem ainda mais complemento por conta da individualidade de cada um que foi crescendo. Wanderson está jogando demais, Alan Patrick está jogando demais, Bruno Henrique cresceu enormemente e essa questão tática, eu até falei... Olha o gol. Não, esse gol é lindo, cara. É lindo porque é toque de bola. Olha o lançamento do Bruno Henrique, cara, pro Wanderson. Não, e a chegada do Alário de centroavante, olha. Exato. E Ribeiro, todo mundo procurou o Alário porque sabe que ele é diferente. Porque sabe que tem que botar esse cara para também subir a régua dele mesmo, né? Porque olha só, tem uma questão que ontem eu destaquei, inclusive na maratona do Vozes do Gigante. Em um determinado momento no segundo tempo, o Inter, ele explica para o torcedor como o grupo tem qualidade para fazer distribuição tática. Vem comigo, Ribeiro. Olha só, em um determinado momento, ele coloca, melhor dizendo, o Johan, o Maurício e o Rômulo. Com isso, ele tira o Alário. Com isso, ele tira o Alan Patrick da linha de 13 e bota pro ataque para jogar do lado do Ener Valencia. Tira o Arangues, que está na primeira função, e bota na linha de 3, bota o Rômulo segurando a abertura do meio campo. Beleza, até aí tudo bem, maravilhoso. Só que num determinado momento, ele vai lá e tira o Bustos. E aí ele tira o Rômulo, que estava na primeira função, e bota para a direita, ele puxa de volta o Arangues, ele puxa de volta o Alan Patrick para o meio e põe o Luca do lado do Ener Valencia. E isso o torcedor tem que entender. O Inter joga muito bem porque o Inter tem mecânica, porque o Inter tem conhecimento técnico dos jogadores e tático daquilo tudo que eles conseguem fazer. Absurdo isso. Lucas Colar, o Inter hoje joga por música? Eu gosto desse veneninho de vocês, assim, né? Eu tô captando, né? Extremamente capcioso. Vocês gostam do veneninho, né? Eu prestei atenção em toda a manifestação do Ernest, né? Repertório, opção, alternativa. Qual é a minha conclusão? O Inter joga por música hoje. Pode ser várias músicas, né? Podia com rock and roll, né? Por causa da marcação alta, pressão, aquela coisa assim, mais... Poder argentino, uma cúmbia. Uma cúmbia, daqui a pouco pode ser, não sei. O fato é que o Inter tá jogando bem, esse é o grande ponto, né? E eu uso como parâmetro o próprio Inter, né, nessa análise. Porque sempre quando a gente olha o Campeonato Gaúcho, a gente fala, né? O Brasil de Pelotas é um time do interior, né? Um time muito inferior ao Inter. Falou que era um dos piores times, vai se classificar. Exatamente, né? Para ver, o Guarani também, né? Conseguiu fazer uma boa campanha e o Ipiranga, que estava bem, pode cair para a Série B do Campeonato Gaúcho. Mas o parâmetro é o próprio Inter do ano passado, que não conseguia fazer isso. O Inter contra esses mesmos adversários penava. Os últimos dois, Lucas? Empatava em casa contra times do interior, fora de casa era um parto para conseguir ganhar. Então, assim, é claro que se a gente pegar como parâmetro o próprio Inter, há uma evolução clara. Claro, são outros jogadores, o time é melhor, o treinador é melhor nesse sentido e por isso que o torcedor se empolga com esta possibilidade. É claro que a gente vai ter um parâmetro maior no domingo que vem, não sei se ser este ou outro, né? No dia 25 no Grenal, que é o primeiro teste do Inter contra um time de Série A. O Grêmio já teve esses testes, né, contra times da Série A, que foi o Juventude, teve dificuldade, mas venceu o jogo. Mas eu acho que o que mais importa é o que o Ernest estava falando ali, que é a mecânica de jogo. A gente vê que hoje o Inter consegue, por exemplo, jogar com o primeiro volante, que é o Arangues.
Não precisa aquela figura central de um volante, né, mais desarmador, né, aquele cara mais protetor da zaga. Não, o Arangues centraliza todas as jogadas e o jogo passa por ele, porque ele tem qualidade para jogar. O Bruno Henrique, que é um jogador que o ano passado chegou desembocado, vindo da Arábia, está jogando muito. Aí tu olha para o banco, tem o Maurício e tem o Bruno Henrique. Não tem como tirar o Bruno Henrique do time do Inter hoje. Ele está jogando bem. É um cara que dá toda a dinâmica, tem a bola parada, tem lançamento, pisa na área para dar assistência e fazer gol. Então, o Inter vai aos poucos, né, se adaptando a este novo modelo. Mas para mim fica muito claro que a ideia do Kudê é o Inter com 2 atacantes. Então, seja Lário, seja Borré, seja Lucas, seja Valência, a ideia do Kudê, para mim, e é o time que mais rendeu até agora, é com o Alan Patrick um pouquinho para trás, com o Wanderson, com o Arangues ali combinando com ele, e lá na frente, né, 2 atacantes. Tu tá apavorado, Diogo Rossi, com tudo que tu tá ouvindo, com o que tu assistiu do Internacional ontem contra o Brasil de Pelotas? Não, assim, eu analiso o futebol com várias possibilidades e não fico apavorado ou não com qualquer tipo de situação. O Inter tá numa prateleira acima do Grêmio. Tá, mas o teu tom de voz tu tá preocupado. Tu tá preocupado. Eu tô... Como é que tu diz quando o Jefferson vem abaixo do nível? Flatzinho? Flatzinho. Hoje eu tô flatzinho. Cara, eu considero que o Inter tá... Não tô aqui hierarquizando tamanhos de coisas, tá? Mas no nível de jogo, o Inter tá numa prateleira acima do Grêmio. E assim, poderia botar 2, talvez. Né? Que eu não quero, botaria mais. Que eu não quero quantificar, porque eu não tenho... Tem uma coisa em teu favor. Tu, eu, nós nem todos sabemos que Grêmio. Que o Grêmio está mudando todo o time. Não, tudo bem. É que assim, eu não quero quantificar porque eu não tenho essa capacidade de quantificar as coisas. Mas assim, digamos que existam 2 prateleiras apenas do futebol, tá? O Inter tá na de cima. Certo. O Inter tá na de cima e o Grêmio tá na de baixo. De maneira significativa. O Inter tem mecânica, uma coisa que o Grêmio não consegue apresentar ainda. O Inter já teve os seus reforços aí, então o treinador consegue colocar eles em prática para jogar, consegue testar, consegue observar. Ontem foi o primeiro gol que o time titular do Inter tomou no campeonato. Então o Inter está acima, sim, está numa prateleira acima. Isso não é jogar favoritismo para o lado, tentar criar qualquer tipo... É uma análise real. O Inter está acima, de fato, do Grêmio nesse momento, no quesito jogo. O Inter joga melhor, o Inter é melhor, o Inter está melhor do que o Grêmio. E eu concordo com o Colar, para mim, deste início de ano, desse início de temporada, tem um cara que é acima de todos os outros. E que é a grande incógnita para mim do Grenal pelos lados do Internacional, Bruno Henrique. Esse rapaz tá jogando assim, um absurdo, né? Não, ele tá escalado. Tá escalado. Não vai sair. Não vai sair. Não vai sair. Hoje não sai. É que não vai dar tempo, né? Se o Inter contratar um primeiro volante, que é o Thiago Maia... Não, perfeito, eu sei. Mas se vier o Thiago Maia, poderia ter uma dúvida, porque teria Thiago Maia, Bruno Henrique e Arangues, para 2 lugares, né? Agora, o Maurício, como está chegando agora, né? Voltando da seleção, e é um jogador que, bom, já está adaptado ao modelo, mas o Bruno Henrique está bem. Então, eu acho que o time do Inter está escalado. Eu estou com o Ribeiro. Eu diria que tem uma dúvida entre o Alário ou se ele vai botar o Alan Patrick ali na frente. Na frente. Alário ou Maurício? Essa é a dúvida. Essa é a dúvida. Mas para mim, é Arangues, Bruno Henrique, Não é o Wanderson, Bruno Alan Henrique, Patrick é o e Valência. Alário que sai. Não é o Bruno Henrique que sai. Se sair alguém, se o time do Grenal não for o time que começou o jogo ontem, sai o Alário, bota o Alan Patrick pra frente e aí o Maurício do lado do Bruno Henrique. Sim. Então é Arangues, Bruno Henrique, o Wanderson, o Maurício, o Alan Patrick e o Ener Valência. Isso aí. Ou então, né, o Arangues, Alan Patrick, Bruno Henrique, Wanderson, Valência e Alário. Sem o Maurício, o que eu não acredito. Tá? Não acredito no Internacional sem o Maurício para o Clássico Grenal. Que essa é a minha dúvida, mas assim, o Bruno Henrique, indiscutível para mim. Escalado. Se o Bruno Henrique não jogar o Grenal, é bom pro Grêmio. Se o Bruno Henrique não jogar o Grenal, é bom pro Grêmio. O Bruno Henrique é o melhor jogador do Inter no início da temporada. Ribeiro Neto, Oi. tô olhando ali pro nosso GC, Ribeiro Neto, tá? Favoritismo do Internacional. Parece que é um consenso, né? Todos nós aqui entendemos que o Internacional é o grande favorito para o Clássico Grenal. Hoje é um pouco que inteligentemente o Diogo falou, né? Isso aí é uma racionalidade. Acho que ninguém discute isso. Então, não é nem clubismo isso aí. Não é de, eu sou do Grêmio e assim, eu sou do Inter. Não, o Inter está melhor e, portanto, ele chega melhor. O meu ponto é, vocês sabem que o Grêmio vai usar muito isso, né? Aí é que tá. Vocês sabem que o Renato vai usar muito isso, né? O Grêmio ser o azarão, o Grêmio ser a zebra, a imprensa inteira tá dando o Internacional também como favorito, como grande favorito. Mas o Kudê também, Pode ter certeza, o Inter em nenhum momento acredita que esse favoritismo
faz dele o já ganhou. O favoritismo não faz o Inter. O vestiário do Inter, ele tá muito focado. Ernest, eu entendo o teu discurso, tá? Entendo perfeitamente, na tá? soberba. Não, eu entendo. Tirar o salto. Mas olha aqui, a obrigação no Grenal é do Internacional. É maior que a obrigação do Grêmio. Claro. É tá em muito casa. maior Não, por isso, tudo. porque tá em por casa, tudo. porque Puxa precisa- 2016, Claro. pega a janela, pega o fato Claro. de jogar em casa, pega o fato de ser um time muito superior ao Grêmio. A obrigação no Grenal é do Internacional. Só que tem uma é coisa. do Inter. Eu tenho uma coisa que nós vamos depois talvez ampliar, tá? Cara, como eu tô bonito hoje, Tá né? bem Não sei demais. se O você tá preto sempre cai bem, muito o O preto te cai bem. Cai então. bem. É verdade. Eu acho que o vermelho cai um pouquinho melhor só. Mas Acha? tu não costuma usar muito, né? Alguns dizem que é azul. Eu prefiro o vermelho. Bom, deixa assim, essa incógnita fica aí. Nós não sabemos que Grêmio. Passado o Grêmio Santa Cruz. Mas pra mim esse é o maior drama do Grêmio. É quando tu coloca essa pergunta. Não sabemos não qual é o é, Grêmio. não, O maior não, problema do não, Grêmio é esse. não. Nem o Grêmio Mas não sabe vai ser qual é o domingo. Grêmio ideal, Pois eu vou te gente. dizer, Não é então, domingo. Vou te dizer. Isso é o que dá esperança. Porque o Grêmio de hoje é isso tudo que vocês falaram. Pô, mas aí vai acreditar na mágica do Renato. Não, bom, vai tirar ele um vai coelho ter da cartola e vai surgir um time no dia 25. O Renato terá uma semana para preparar o novo time do Grêmio. Novo time do Grêmio. Tá? Porque amanhã encerra as inscrições. Sim. Tá? Então o que tem que chegar, chega até amanhã. Tá? E depois nós vamos falar sobre os reforços. Perfeito. Tá? Então vocês tem que ver DM também. Se preparem. O Grêmio do Grenal será um novo time. Isso é injusto Ele com não o vai Renato que tu tá jogar. dizendo. Mas Ele tem não uma vai questão. jogar antes, tá? Talvez o jogo treino, Não, é quarta-feira e injusto. tal. Mas é que assim, É um Ribeiro, Grêmio novo. E isso aí se torna o quê? Um ponto de Mas não vai ser, sabe por quê? E- Porque digamos que o Grêmio anuncia o Pavon amanhã, tá? Vai anunciar o Pavon. Ele vai chegar na segunda-feira. Ele não vai ter pra condições chegar hoje. de jogar o Grenal Quem em disse? condições. Por que não? Por que não? Não, ele tá. Não, se ele tá inscrito, se ele tá inscrito, mas- Tô Colar, dizendo ele em vai jogar. condições ideais, de Vai jogar. entrosamento, de Vai jogar. conhecimento. Tem, Tá? Grêmio não tem nada. Diego É um Costa, time- é um que time de o Grêmio, improviso. porque o Grêmio Não jogar, tem nada, Colar. Roger, não tem Perfeito. nada. O Grêmio não tem nada. Eu estou O Grêmio não tem dizendo, nada. eu estou dizendo se que chegar isso- um Pavon aqui, em Calma, condições gente. físicas, 70% regularizado, joga. Mas é por isso que eu tô dizendo que é injusto Diego colocar Costa, essa joga. pecha no Renato, de que ele vai ter que fazer um time novo para jogar o Não, Grenal. não, não. O time do Essa Grêmio é a não é para o Diogo Grenal Rossi, se domingo. tiver condições, do Queiroz joga? É pra jogar sábado já. Joga Diego Costa? Esse eu acho que não. Só as do banco, talvez. Pavon? Ah, esse tem ritmo, tá Todos em jogando. condições. Esse tá em condições. Pra mim joga, inclusive o Diego Costa. é que a questão principal... Inclusive o Diego Costa, A gente. questão principal que eu vejo é só o acréscimo da qualidade, né? Porque é claro que esses três jogadores, eles vão botar uma régua maior no time do Grêmio. Mas também tem o seguinte, né? O time do Inter, ele entende mais o Grenal. O time do Inter já tem praticamente boa parte ali. Tu tem o Alário que vai estrear, tem, claro, os reforços, mas boa parte do time do Inter já jogou Grenal. Não, mas ninguém Aí tu vai entende chegar e mais vai o me Grenal dizer... que o Renato. Não, não. Ninguém entende mais o Grenal que o Renato. Tá. Tô mentindo? Não, beleza. Tô mentindo? Não, mas não, o peraí. fato, mas Tu tá o dizendo que fato time de do Inter ele entende mais o Grenal, ninguém entende mais o Grenal que o Renato. Perfeito, mas o fato de ele entender mais de Grenal não faz com que ele não perca, né? Basta ver o último jogo, por exemplo, que ele tomou uma roda. evidente Né? que sim. Ele tomou uma roda do Inter. Então, assim, o que eu quero só dizer é o seguinte: tu vai ter o acréscimo da qualidade do Queiroz, evidente, que é um baita jogador, vai ser um cara enorme do lado do Vila Sante. Vai ter o Diego Costa, que, pô, não entende Grenal, mas, pô, jogou no Atlético de Madrid, fez os maiores clássicos da Espanha. É óbvio que é um cara que tem sangue. Eu acho que esse é o alento do Grêmio em cima de uma coletividade, em cima de algo que hoje o Inter está à frente. E não dito por mim em termos de soberba, dito pelo próprio Diogo agora, em termos de degraus, né, acima. Presta atenção no que eu vou te dizer, Ernst. Vem. Marquezinho, João Pedro, Jeromel Kahneman e Reinaldo. Vila Sante, Pepe, Do Queiroz. do Queiroz. Carbajo. Cristaldo. Não, Cristaldo. Não. Que é Aí que Cristaldo. está a dúvida. Aí que está a dúvida. Esses três jogam. Diego Costa joga e o Extrema joga. Eu não sei qual que vai ter em condições. Se não tiver Soteldo e Soteldo Não, Soteldo tá fora. Soteldo tá fora. Então joga o menino. Te preocupa com o menino, hein? Esse menino vai André? dar trabalho. Não, a nova joia Gustavo Nunes. Nunes. promessa que Vai surgiu no dar- céu de Vai Erechim. dar trabalho, tá?
E aí fica uma dúvida ali no meio ali. Esse é o time do Grêmio. Tá pronto. Sem o time do Pavon? Grêmio. Hein? Sem o Pavon? Não, eu botei esse o Pavon, por isso que Cristaldo, Tá. né? Pavon. O meio campo é 3 volantes. Vilaçante, PP e Duqueiroz. Tá. Pavon, Menino e Diego Costa. Pavon, Gustavo Nunes e Diego Costa. Nenhuma chance. Sem Cristaldo? Nenhuma chance. Não Sem acredita Cristaldo. nesse jogo. Nenhuma chance. Esse Nem time, duvido. esse time não joga o Grenal. Duvido o Cristaldo não jogar. Eu garanto pra você, torcedor do Grêmio, não daria pra eu estar falando agora, desculpa, Paulinho, mas eu garanto 100% que esse time não joga o Grenal. Muito bem. Lucas Dias, outro brabo. Tá chegando o Pavon, reforço do Grêmio. O senhor que certa feita aqui nesse programa chamou o Soteldo de craque, né? Ribeiro Neto não estava aqui, estava gozando de suas merecidas férias, né? Por isso que o senhor abusou, né, desse adjetivo para Soteldo. Colocaria Pavon em que prateleira, senhor Lucas Dias? De muito bom jogador, Felipe Gamba. muito bom, Boa tarde muito para bom. você, boa tarde a todos que Tem nos medinho, né? acompanham. Tem medinho. Ribeirinho aqui, tudo é breia, né, papai? Mas sabe que eu pisei em falso aquele dia. Eu me arrependo de ter chamado o Soteldo de craque, mas está na prateleira, assim como do Christian Pavon, de muito bom jogador. E o Grêmio está contratando, Gamba, mais um muito bom jogador. Christian Pavon, atacante de 28 anos, argentino do Atlético Mineiro, está encaminhado já como reforço do Grêmio. A tendência é que ele seja anunciado nas próximas horas e o Grêmio consiga, até amanhã, sexta-feira, limite de inscrição para o Campeonato Gaúcho, inscrever o atacante argentino de 28 anos. O tricolor deve pagar cerca de 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, na contratação do jogador e um vínculo de 3 temporadas com o tricolor. Ribeiro Neto, eu vou precisar beber da tua sabedoria, Ribeiro. 4 milhões de dólares pelo Pavon, Ribeiro. Deixa só o torcedor do Grêmio. Deixa só o torcedor do Grêmio, por favor, primeiro ter um pouco de alegria, que tu vai estragar o almoço dos gremistas com o Ribeiro. Eu sei que a tua intenção é estragar os prazeres. Será? Mas É que o Ribeiro vai dizer assim: mais 4 milhões de dólares por outro Cristaldo, mais um jogador que não vai dar em nada, mais um argentino Ribeiro sem não faria sangue, mais um argentino que não não, sei o sangue. quê. O Ribeiro já disse aqui que o Inter é favorito, Não, é né? que- Que o Grêmio não tem mecânica. O cara nem chegou. Que é o azarão. O cara nem chegou. Ele não vai dar em esse Porto balde de Alegre. água fria na torcida O cara nem do Grêmio. chegou em Porto Alegre, o Ribeiro já vai destruir com a carreira dele. Mas, Pavão, fica tranquilo. Tu vai chegar em Porto Alegre, tu vai ser muito bem recebido pela maior torcida do estado. Tá tudo tranquilíssimo aqui. O Ribeiro é assim. Existem outros, assim como o Ribeiro, que vão te criticar mesmo antes de tu jogar. Bom, eu... Desminta Diogo Rossi e Não, diga nessa eu- câmera eu que o Grêmio ia- está fazendo uma extraordinária contratação e que 4 milhões de dólares é o valor do Pavon, é o valor da grande contratação, Ribeiro. Eu ia pedir tem liberação do programa. Porque eu tenho boa tarde, aí se me preparar, ia lá no camarim, porque se tem alguém que vai falar por mim, eu não preciso estar aqui. Ah, mas é que eu já sei o que tu vai falar, tu detona todos E os assim, jogadores ó, do Grêmio. Deixa eu te dizer, Diogo, eu entendo a tua preocupação. Eu não Porque, tô porque preocupado. assim, a psicologia, ela é fantástica. Ah, eu né? gosto quando o Ribeiro entra nesse Porque sistema. o que tu tá Mais fazendo? uma analogia pra me chamar Tu de está burro. me Fica esperto isso aí. Tu está me usando para botar para fora a tua preocupação. Mas eu não tô usando Quem nada. está preocupado com tudo que tu falou é tu mesmo. Tu está preocupado que o Pavon seja um outro Cristaldo. Tu está preocupado que o Grêmio esteja gastando demais para um jogador que não está vivendo um bom momento. É tu que está. Na tua análise. Sim, eu estou dando a tá, minha é. análise. Eu não falei isso. Eu acho que o Grêmio está trazendo um bom jogador. Se for do Boca Juniors. O do Atlético não me serve. O do Atlético é, aí sim, parecido com o Cristaldo, um vagalume. Tá? Que de vez em quando desliga e cadê o Pavão? É um jogador de lado de campo. E isso é uma vantagem. Tá? E ele vai precisar ter, para quem atua naquele setor de campo, ele vai precisar ter um dinamismo, senão ele não sobrevive. Outra coisa, então eu aprovo a contratação, embora ache caro, mas na atual conjuntura, com o mercado restrito, até me surpreendi que O o Ribeiro é um gênio, merecia né? ser jogador. O Tá. Ribeiro é um gênio. Ele falou Então- as mesmas coisas que eu com outras palavras. Pavon, É um tá? gênio. O Pavon, ele tira uma outra coisa que vocês não se deram conta. Vocês lembram que o Duqueiroz foi contratado para uma determinada posição? Novo Ramiro. Ramirinho, Não será. Mas ele pode jogar pela esquerda, o Pavon. Tá bem. Enquanto o Soteldo não estiver à Mas não disposição. será, não tem lugar para todo mundo. Por quê? Tá? É PP. Pavon do lado, Soteldo de Não, outro. mas é que o Soteldo é só em E abril. eu Ribeiro. acho que sabe qual é a posição que vai jogar o Duqueiroz, por incrível que possa parecer? De primeiro volante.
E o Vichaçante? Tu vai tirar do time? Não vai. O Vila Sante é o melhor jogador do time. Tá, mas aí, então vai botar onde daí? O meio campo é Vila Sante, PP e Duqueiroz. Tá, então Cristaldo ele vai jogar de primeiro fora. volante, vai jogar aberto pela direita. O Cristal tá saindo aos poucos do time do Grêmio, né? Eu diria até que o Grêmio deveria tentar negociá-lo. Chega aí um jogador que ajudará Né? muito o Cristaldo, né? Um extrema que gosta de receber Olha! bolas em profundidade. Daqui a pouco, 2 fecha 1, né? Né? Então, assim, Olha aí. eu só queria fazer uma pergunta para o Ribeiro, se fosse permitido. Quantos jogadores no futebol brasileiro têm 15 participações em gol no ano passado? Depende do que tu julga a participação. Não, 15 Cobrança participações, de- 4 gols e cobrança 11 de assistências. escanteio é participação? Não, tô te dando o número Cobrança dele. de pênalti é participação? Já te falei sobre isso. Então, assim, então Tu, não dá, tu quer não- tirar, mas- tu mas quer não tirar isso aí adianta. do futebol? Aí não adianta. Tu quer tirar pênalti e escanteio do futebol? Não, não quero tirar. Eu quero dizer que é o seguinte, essa Tô te aí é uma perguntando. interpretação leviana dos números. Tá, Leviana. tudo bem. Isso é uma leitura fake da realidade. Tá bem. Entendeu? Tu acha o Pavão ruim, é mais fácil tu dizer isso. E me admira, mas eu não falei, nós estamos falando de outra coisa. Não, nós estamos falando do Pavão. Senhor, por favor, tenha acalmar. Eu já falei, calma. Eu tô bem calmo. Respira, não tá, Tô o senhor muito tá calmo. apavorado. Tô muito calmo. E isso aí é o seguinte... Não tenta colocar essa pecha que não vai colar. Eu não tô apavorado com nada. Mas Tá eu tudo não quero, tranquilíssimo. pelo contrário, eu gosto de ti, eu quero ter o Eu melhor também pra gosto nós, muito de ti. Entendeu? Apesar de Então, não parecer que tu gosta de mim, mas eu gosto de Não, ti. mas eu gosto, fica tranquilo. Eu tô tá? bem tranquilo. E eu quero te dizer o seguinte... Não tenho o- dormido, mas é porque eu não gosto. Não, mas aí são outras coisas, É, tá. entendeu? Tá. E É que tudo senão vai dar é que certo, senão fica pode tranquilo. parecer Tudo que- vai dar certo, tudo vai dar certo. Tá. O Gamba, o Grêmio vai mudar o time e essa é uma semana decisiva de treino. Há o risco? Claro que há o risco. Né? É muito pouco tempo. Né? Aí vai entrar a mágica do Renato, aquela coisa toda. Tá? Mas tem algo muito bom no que está acontecendo, que é a ausência de previsibilidade. O que eu quero dizer com isso? Hoje, o torcedor do Grêmio está assim, ó. Foca ali, Diogo Rossi. Foca. Tá ali, ó. Um rapaz amargurado, entendeu? Completamente tenso por dentro, né? Ele tenta reprimir isso, né? Mas ele tá amargurado. Tu tá comprando Esse- esse uma é o ideia. torcedor do Grêmio. Tu tá comprando uma Tá. ideia fake dos caras aí que não vai ser bonito. Não é. Porque se hoje tu comparar um e o outro, é aquilo que nós falamos aqui. Pô, mas eu acabei de dizer que o Inter tá Internacional é amplamente acima aqui. favorito. Tá, mas não adianta tu dizer, tu tem que sentir isso. Mas eu sinto, eu vejo. E eu vejo que tu tá sentindo, tá na tua cara. Eu vejo. Tá? E a falta Inclusive, de ontem vi o jogo do Inter com muito afinco. e a falta de previsibilidade, ou seja, tu não sabe que Grêmio virá, isso dá esperança. Dá esperança. E aí vem todas as valências que são tão peculiares ao futebol. Eu só queria- É o dedo do Renato. É o artilheiro que estreia. Não, é mágica. Eu só Entendeu? queria- É mágica. mágica. Então isso dá esperança. Então isso transforma o Grenal em mais apetitoso. O Grêmio vai se apegar ao sobrenatural para o Grenal. Eu só queria- O sobrenatural, para surgir algo no dia 25, senhor Diogo Rossi. Não, eu só queria falar da pauta do programa, né, que foi totalmente desvirtuada. Eu acho... Me pareceu uma Não, crítica. total, né? Não, Ele e o Ernest agora estão dando pau na imprensa e no programa. exatamente. Juntos, unidos, Unidos, venceremos. dando pau na imprensa e no programa. Ouviu, né, Paulinho? Não, eu só queria dizer que eu acho que o Pavon é uma contratação acertada da direção do Grêmio, né? Em meio a tantos erros cometidos aí, criticados por nós aqui, eu acho que é uma contratação acertada. O Grêmio tomou uma decisão no mercado, que é usar o dinheiro que tem, né? O pouco que tem, para gastar num jogador de uma função que não era a que estava sendo procurada de fato, que era do centroavante, né? Só que o Grêmio não gasta o seu dinheiro no centroavante, o dinheiro para o transfer, né? A famosa compra de atletas, vai parcelar bem parceladinho aí o Pavon, 3 anos o parcelamento do Pavon junto ao Atlético Mineiro, 4 milhões de dólares, acho caro também, tá? Mas é o dinheiro que o Grêmio dispunha e o mercado era sabedor que o Grêmio tinha esse dinheiro aí e acabou se fazendo valer. A minha única dúvida sobre o Pavon, sobre o Diego Costa, sobre o Mike Silva, que a gente vai falar agora, né? E sobre o Duqueiroz também, é que todos esses jogadores não precisavam da janela europeia. Que foi uma perspectiva que o Antônio Brum abriu numa entrevista coletiva, dizendo assim, não, agora fecham as janelas europeias e as perspectivas mudam. O Mike Silva do Guarani, ele estava esperando uma proposta de algum clube europeu? Não, mas talvez não, o mas essa Grêmio, dúvida- o Grêmio essa talvez dúvida- estivesse buscando um lateral na Europa que não quis voltar para o Brasil. Tá bom, mas essa Mas essa daí dúvida... traz o Mike Silva antes, Mas então, né? essa dúvida do Diogo me coloca uma outra dúvida. Traz o né? Pavon antes, aí, ó.
que é a seguinte: essas contratações de última hora, tá? As vésperas do fechamento da janela para inscrições do Campeonato Gaúcho. Que são de última hora, tá? Não, são de última hora, tá posto. Não, tá? só tô te dizendo. A grande questão sendo de última hora, elas são matéria de convicção ou entra um pouco mais na lógica do desespero, porque precisa contratar e aí vai lá e bota 4 milhões de dólares para ter o Pavon. Entende? Tem dois jogadores para Entra na lógica do desespero ou se fosse convicção, me ajuda aqui, Diogo. Mike Silva poderia ter chegado lá. Tem dois que são. Se fosse convicção, tu poderia ter encaminhado o Pavon antes. Tem dois que são. Tem dois que são. Diego Costa nem se fala. Tem dois jogadores para mim que são convicção dessa janela, tá? Do Queiroz. Do Queiroz. Perfeito. Porque ele tinha outras perspectivas, não tinha perspectivas europeias, é verdade, mas ele optou em jogar no Grêmio depois do fechamento da janela europeia. E o Soteldo? Não. E o próprio Pavon. Não, tô falando dessa última leva agora. Dessa leva de agora. Isso, desses 4 jogadores de agora. E o Pavon, porque o Pavon tinha uma proposta do futebol mexicano, tá? E tinha também uma proposta do futebol alemão na mesa. Aí era menor que a do Grêmio, tá? Financeiramente para comprar. E então tá aí, tá posto, né? Pra mim tá posto. Aí vale o discurso do Bruno. Só que o Diego Costa não, né? A gente não tem nenhum conhecimento de que ele tinha uma proposta europeia. Hoje à tarde ele pode nos desmentir na entrevista de apresentação. Inclusive eu quero saber por que ele não queria vir pro Brasil. Essa é a minha grande curiosidade, né? Porque ele disse porque veio, né? Porque foi convencido. A minha dúvida é por que ele não queria vir. Convencido por quem? Pelo Renato, ele disse. Tá, não, só pra ficar claro. E o Mike Silva, né, que o Lucas vai falar aí, é um jogador que estava aí, né, já no posto no Brasil. Tem um grande ponto só tempo, sobre essa janela do Grêmio, que é, tirando do Queiroz, que eu vou admitir minha ignorância aqui, não acompanho o futebol russo, não vejo jogos do Zenit, então não sei como estava jogando, todos eles chegam com uma semelhança, né? Sim. Eles precisam recuperar futebol. Não, aliás, o Diogo tocou aqui na questão do Diego Costa, né? Para mim é muito interessante porque ele fala sobre isso, né? Por que ele escolheu jogar no Grêmio? Vamos colocar na tela para a gente conferir. Fenômeno, né? Não só como treinador, mas sim como pessoa. Acho que ele sabe ler muitos momentos do jogador. Por ele ter sido um grande jogador, acho que a história está aí, né? Ele é um ídolo do Grêmio, mas não só do Grêmio. Acho que no futebol brasileiro é uma lenda, né? Falando assim. Então, sempre tinha foi algo que me motivou, né? Trabalhar com uma pessoa que sabe ler os momentos, sabe entender o jogador, que muitas vezes a questão pessoal, emocional é muito importante em certos momentos durante a temporada, e todas as pessoas que trabalhou com ele têm esse lado humano, esse lado maravilhoso de ser humano, né? Então acho que além do profissional como treinador, acho que isso aí também faz ele ser diferente. Prestou atenção, Ribeiro Neto? Quem contrata? Tu prestou atenção? Quem é decisivo nas contratações? O Renato ganhou ele no xalalá. É isso. O Renato foi lá e contratou. Renato foi lá e contratou. Renato foi lá e contratou o Diego Costa. Alô, Renato. O Renato brinca dizendo que ele tem 2 anos de medicina, né? Já tem 2 anos de psicologia também. Lucas Dias, Mike, está sendo contratado pelo Grêmio, já dá para anunciar, Lucas Dias? Tá muito próximo, assim como o Pavon, tá? Gamba, lateral esquerdo de 24 anos, que está atuando pelo Guarani no Paulistão, vem sendo um dos destaques desse Campeonato Paulista na posição. O Grêmio segue em busca de mais uma opção para a lateral esquerda, já que o Reinaldo não tem dado conta do recado. E Mike, lateral esquerdo de 24 anos do Guarani, está muito próximo de ser reforço gremista. Muito bem, mais um reforço. Mike, Ribeiro Neto é o pacotão do Renatão. E é isso mesmo, né? É isso mesmo, é o pacotão do Renatão, tá? Mas eu não sou especialista em Mike, tá? Mas eu sou especialista em Felipe Jonathan. Então eu saúdo essa troca, tá? Então, eu acho que é melhor o Grêmio apostar num jogador um pouco diferente, tá? Do que um outro que não sabe marcar ninguém, que é o Felipe Jonathan. E esse problema o Grêmio já tem aqui, tá? Então tá bem, tá? Agora, eu não sei, vai ser um atropelo agora entre hoje, vai ser tudo assim descarregado, é isso aí? Como assim? Desculpa, eu não entendi. Tem 2 dias para anunciar todo mundo, né? Na verdade, anunciar não faz nenhuma diferença, né? Tem que sair no vídeo até amanhã. As inscrições. Vamos lá. Mike Silva não é uma novidade pro Grêmio, tá? Fiquei sabendo isso na metade da manhã. Já faz algum tempo que o Grêmio observa esse jogador. Ele tem 24 anos, ele jogou 5 partidas pelo Guarani nesse Campeonato Paulista, tem 1 gol e 1 assistência. Os números não são bons ofensivos porque esta não é a sua característica. Ele é um lateral mais defensivo,
mas o Grêmio trata ele como matéria de aposta. Ele é uma aposta que o Grêmio está fazendo para a lateral esquerda. O Grêmio procurou outros jogadores para essa função, mas optou em contratar uma aposta. O Mike, de 24 anos, né, até conversava com o Calvin Correa aí sobre esse jogador, né, porque eu não conheço muito, né, e o Calvin falou aí que ele surgiu de fato como um jogador mais defensivo, né, tem essas características, vai ter a primeira grande oportunidade dele num grande clube, né? Óbvio que o Guarani é um grande clube da história do futebol brasileiro, mas de fato mesmo um grande clube, ele vai jogar agora no Grêmio. Sobre os valores, tá? A multa do Mike, ela é de 10 milhões de reais. Um pouquinho mais do que 10 milhões de reais me falaram. Mas vamos botar 10, 11 aí. Mas não é bem isso, é um pouquinho mais que isso. O Grêmio não vai pagar a multa do Mike, tá? Inclusive o que me disseram é que o Grêmio vai comprar só um pequeno percentual do Mike Silva. Estamos falando aí, sei lá, 30%, 40% talvez desse jogador. Que daí vai dar uns 4 milhões de reais, 5 milhões de reais. É uma parceria, né, para valorizar o jogador. É isso aí. E o que o Grêmio vê no Mike Silva? Duas coisas. Primeiro, jogador que é jovem e pode vingar. E se vingar como se imagina, revende. Porque é lateral, né? Lateral é muito difícil de ter alguma posição. Eu, honestamente, Gamba, conheço muito pouco do Mike Silva. Trato 100% como o Grêmio. Uma aposta. Não era matéria de convicção para mim. Acho que o Grêmio tinha que trazer um lateral esquerdo titular. O Mike não vem para ser titular. Eu concordo contigo. Ele vem para ser uma aposta. Em algum momento, talvez, ele seja uma sombra para o Reinaldo, mas não agora. Não, mas assim, nada impede. Agora ele não vai ser uma sombra para o Reinaldo. Ele chega, Diogo, e o Reinaldo vai seguir absoluto na lateral esquerda. Mas nada impede que o Mike chegue aqui, comece a treinar muito bem, jogue e vire titular. Nenhuma dúvida. Hoje a gente, claramente, pelo que tem de embasamento dele, é um jogador que é uma aposta. É uma aposta. Como o Grêmio mesmo tem falado quando a gente conversa com algumas pessoas do Grêmio. É uma aposta. É uma aposta, o Grêmio vai usar o fato de ser uma vitrine, para daqui a pouco conseguir valorizar o jogador, né? Vai pegar 30%, 40% do percentual do Mike Silva e ele vai ter que jogar. Vai ter que jogar para mostrar isso. Hoje ele não chega, Ribeiro, para tirar o Reinaldo do time. Se a expectativa da torcida em algum momento era encontrar um lateral esquerdo para o Reinaldo sair do time, isso não aconteceu até o fechamento do período de inscrições no Campeonato Gaúcho. Vai acontecer até o dia 7 de março? Não sei. Não sei se vai acontecer. Talvez o Grêmio tenha fechado as buscas por um lateral esquerdo com o Mike Silva. Acho que é Reinaldo para Libertadores. Eu espero que sim, tem outras tantas prioridades, né? Meia. Tem um jogador que tu não pode contar nessa brincadeira aí, né? Que é o Cuiabano, que ainda é um lateral esquerdo. Mas o Grêmio o Grêmio só tem uma coisa, eu sei que amanhã nós vamos fazer. Nós vamos fazer esse debate certamente amanhã sobre a janela, né? Amanhã. Acho que não dá tempo hoje. Mas o Grêmio fez uma promessa interna de contratar 4 jogadores. Eram eles: um centroavante, um extrema pela direita, um meia e um lateral esquerdo. Aqui eu não estou colocando em debate qualidade dos jogadores, mas o Grêmio contratou um centroavante, Diego Costa, um atacante de lado, Pavon, um meia, do Queiroz, e um lateral esquerdo, Mike Silva. Não estou falando sobre a qualidade técnica. Estou falando que a promessa que foi feita internamente de até o final da janela do Gauchão contratar, o Grêmio fez. A minha grande preocupação é que o Grêmio tenha contratado por contratar. Que era a grande preocupação do Renato. Que o Grêmio não pode contratar por contratar. Tem que chegar para realmente ser a solução dentre os tantos problemas que o Grêmio tem no seu time hoje. Né? É isso que a gente espera que esses jogadores acabem mostrando, se é ou não matéria de convicção. Porque contratar por contratar, sabe aquela coisa, Diogo? Nós queremos ter 4 jogadores para essas 4 posições. Quem é que está à disposição? Está fechando a janela, sexta-feira, tal. Pega esse. Exceto o Mike Silva, o colar está correto. Os outros 3 reforços que o Grêmio contratou são jogadores procurando algo novo na carreira. O Pavon, a titularidade num time grande do futebol brasileiro, porque ele não era titular do Atlético Mineiro. O do Queiroz, o futebol que ele deixou de jogar quando foi para a Rússia. E o Diego Costa, os gols que ele deixou nos últimos anos. Então, todos os jogadores estão procurando algo. Em comum para todos, que o Renato salve eles. Né? De novo, o Renato tendo a responsabilidade de salvar alguns jogadores para que esses jogadores
acabem, de fato, dando retorno para o time do Grêmio, né? Vamos lá, Lucas Dias, concorrência por Maurício, senhor Lucas Dias. Bateu um soninho ali. Pô, forte, né? Forte. Vamos lá, Gamba, porque o Maurício ontem voltou a jogar com a camiseta do Internacional, né? Ele esteve cedido à seleção brasileira que disputava o pré-olímpico na Venezuela e acabou ontem retornando aos gramados com a camiseta do Internacional, entrou no segundo tempo da vitória por 3-1 contra o Brasil de Pelotas no Beira-Rio e ele falou sobre a concorrência, que é o grande debate hoje. Onde o Maurício vai entrar? Onde vai entrar o Bruno Henrique, o Arangues, tem o Borré para chegar no meio do ano? E a gente acompanha o que o Maurício falou sobre essa concorrência no time do Inter. Lucas Colar, o senhor que é muito próximo de Eduardo Cudê, o senhor que tudo sabe sobre Internacional, diga para a torcida do Internacional que o debate sobre titularidade do Maurício só existe na imprensa e que Cudê não tem essa dúvida que Maurício é titular. É Maurício e mais 10 no Internacional, senhor Lucas Colar? Na verdade, eu não posso te dizer isso porque eu estaria mentindo, né? Porque não é verdade. O Maurício hoje briga por posição nesse time do Internacional, naquele corredor direito, né? Onde a gente estava citando, né? A participação do Bruno Henrique. O Inter ainda tenta a contratação do Thiago Maia, não sei se vai dar tempo até sexta-feira, mas vindo o Arangues poderia ser deslocado para aquele setor e aí, né, mais uma alternativa viria. Mas o fato é, né? O Maurício terminou o ano em alta ano passado, foram mais de 20 participações em gol, sem bater pênalti, né? Ribeiro pode deixar claro, e nem escanteios. O Maurício, né, teve essas participações. E o grande ponto é que ele não pode ser castigado pelo fato de ter ido para a seleção brasileira pré-olímpica, né? Ele não jogou porque foi convocado, não é porque ele estava lesionado, teve indisciplina ou que estava fora do clube, em negociações, não. Ele foi para a seleção e agora voltou. Ontem foi reserva, imagino que possa começar o jogo no domingo contra o Novo Hamburgo, lá no Estádio do Vale, para pegar um pouco mais de ritmo para o Grenal. É um jogador muito importante que o Inter tem e é claro, né, o Inter sabe que ele é também uma vitrine ou o cheque em branco que o Inter tem para metade do ano, afinal, também precisamos vender jogadores. Ontem até rolou, né, a gente ouviu a resposta do Maurício sobre a questão Endrick e tal, Palmeiras, né, o Endrick teria convidado, né, o Maurício a jogar com o Endrick lá no Palmeiras. O grande ponto é, né, o Inter já diz muito claramente que não vai vender jogador, o Maurício, né, para o mercado interno. O Bragantino tentou, o Flamengo sondou, o Palmeiras também, só que a ideia do Inter é vender ele para fora do Brasil, justamente para não reforçar, né, um rival direto do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, mas é praticamente certa a saída dele aí na metade do ano. Para ti, o Inter ideal é um Inter com 2 atacantes, Colar? 2 atacantes. 2 atacantes. 2 atacantes. Quando o Borré chegar, né? O Alário ainda está nessa adaptação. Pro Grenal. Pro Grenal com 2 atacantes. 2 atacantes. Sim. E aí a dúvida seria Maurício ou Bruno Henrique? Maurício ou Bruno Henrique. Muito bem. Eu não tenho essa convicção do Inter com 2 atacantes. Para mim, a dúvida do Inter é Maurício ou Alário. Acho que Bruno Henrique é titular. Para mim é Maurício ou Alário. Mas daí vai contra o discurso que o Colar acabou de dizer, né? Ele não pode ser premiado com o banco por ter ido para a seleção. Justo. Eu acho que joga Maurício. Eu também acho que joga Maurício. Para mim, o Alário é só não, do time. O Inter ideal é na minha cabeça, né? Na cabeça do Cudê, eu acho que vai o time que jogou no passado. É que se tu defende que, para ti, o Inter ideal, né, para o Cudê, pela leitura que tu está fazendo do que ele vem dizendo e fazendo, é um Inter com 2 atacantes, só tem um jogador que o Maurício vai disputar a posição, que é o Bruno Henrique. Sim. Mas para mim ele disputa com o Alário. E entre Maurício e Alário, joga Maurício. Eu acho que o Inter tem uma e o Bruno briga... Henrique segue no time. O Inter tem uma briga que os outros 19 clubes do futebol brasileiro gostariam de ter nesse momento. Pro Grenal. Obviamente que só o Inter poderia jogar o Grenal, mas os outros 19 gostariam de ter. Ou tu deixa em campo o melhor jogador da tua temporada, ou o jogador que estava na seleção brasileira. É isso que o Inter tem. Essa é a dúvida que o Cudê tem. Isso aí eu constato como ótimo, né? Sim, é a dúvida que ele tem. Colocando que ele disputa com o Bruno Henrique. Sim. Não, mas eles podem jogar juntos, é claro que eles podem jogar juntos, só que o grande ponto é o modelo atual do jogo para domingo, né? No caso, domingo que vem. É que para mim, eu vejo o Valência sendo o atacante, o Alan Patrick atrás na linha de 3, Arangues e Bruno Henrique. Não, mas com o Maurício jogando como titular. É que vocês estão corretos. Maurício, Alan Patrick, Wanderson, Valência, lá atrás, Arangues e Bruno Henrique. Pro Maurício jogar, o Alário sai e o Alan Patrick joga do lado do Ener Valência. Isso. Mas aí não é o Inter com 2 atacantes. Só que aí não joga com 2 atacantes de ofício. Isso. Né? Mas aí o Alan Patrick joga com o estilo que ele fez no ano passado. É isso. Exatamente. Eu tô nesse time. Mas aí o Inter contratou o Borré, né? É o que o Ribeiro estava falando. Não tem Borré ainda. Não, mas tudo bem, mas o Inter contrata Borré e Alário numa ideia de mudar o seu modelo de jogo. Parece lógico. É que eu me apego que vai jogar com 2 atacantes porque o jogo contra o São José foi isso.
Eu sei que tu precisa, mas o jogo contra o São José foi isso. O Luca e o Pedro Henrique. Ele poderia ter optado por um atacante e mais o meio povoado. É, que a gente vai concluir que o Maurício é banco, né? Vamos lá, gente. Intervalo comercial no YouTube. Vocês ficam com o Lucas Dias e a gente volta em seguida. Vamos lá? Peraí. Ok. Agora tá feito o carreto. Vamos lá, vamos para mais um intervalo aqui no Donos da Bola. E aí, rapaziada, como é que vocês estão se sentindo depois de mais uma noite assistindo? Cara, não sei se eu consigo definir como só máquina de jogar futebol, como rolo compressor, como triturador gaúcho. Eu não sei como é que eu posso definir esse time treinado. Aliás, cuidado, e o senhor Eduardo Cudê. Lúcio Gonzalez está aí. O maior sex appeal do estádio Beira-Rio está aí. Então vamos ficar ligados. Vamos lá, quem é que tá mandando mensagem por aqui? É que daí é verdade. Tem de um lado o maior sex appeal do Beira-Rio e do outro o maior sex appeal da Arena do Grêmio, que é Renato Portaluppi, é verdade. Pedro Rogério Correia, forte abraço. Flash a calopsita gremista. Interessante. Olha esse aqui, ô Júlio. Lucas, diz pro Bruno Soares que ele é um gatinho. Joaninha Rocha. Interessante. Gabriel Silveira, seguindo o líder, Lucas. Mirukawa. Larga aí daí, Lucas. Grêmio Maior do Sul. O que tem de rango hoje? Deixa eu ver o que tem de rango hoje. Não faço ideia o que tem hoje. Vamos lá, cardápio hoje é quinta. Tá de bermuda, bruxo? Hoje é quinta? Arroz e feijão, de segunda-feira. Espaguete ao molho pomodoro. Espaguete, mesma coisa. Moranga refogada, fora. Bife de frango ao Lorde. É só botar que é bife de frango, dá na mesma. Buffet de salada, deve ter uma alface. Fechou? Tchau. De volta com os Donos da Bola aqui na tela da Band, Rádio Bandeirantes, também no YouTube. Daqui a pouco na Rádio Bandeirantes tem o apito final com o comando do Luiz Henrique Benfica. Daqui a pouco aqui na tela da Band tem o Boa Tarde RS com o comando do Ribeiro Neto. Em seguida também, resultado final da nossa enquete que pergunta sobre Pavon. Você ainda pode participar lá no YouTube. Diogo Rossi, não falamos sobre o jogo do Grêmio contra o Ipiranga, 0-0 lá em Erechim. Que jogo danado, hein? Que jogo Isso danado. Que vocês valorizam o gauchão, né? Deixaram pra falar faltando 4 minutos pra acabar o programa. A gente tá falando, né? Muito bacana a valorização do Donos da Bola com o Campeonato Gaúcho. A gente tá falando do Muito Campeonato legal. Gaúcho, Legal. de Grêmio e Ipiranga, dos garotos do Grêmio, senhor Diogo Rossi. Assim, ó, Gamba, a primeira coisa que eu acho é que demorou demais pro Grêmio colocar em campo esse tipo de time no Campeonato Gaúcho. Qual é o tipo de time? Jogadores que vão mostrar alguma coisa pro futuro, aqueles jogadores que o Grêmio quer testar, aqueles que está tentando fazer algum tipo de observação. E mesmo assim não foi feito isso, né? Cara, o Pedro Lucas já recebeu 300 oportunidades no Grêmio. Ele já foi para o Ceará, já se viu que não dá. O Cheron ficou no banco o tempo todo. O Riquelme ficou no banco o tempo todo. O Rubens jogou de novo, estava fora dos planos, aí veio, já jogou outras partidas, entrou ontem. O Bessosa está fora, né? Está 100% escanteado. Nem joga mais. Inclusive o número de estrangeiros vai esticar muito e provavelmente ele não vai jogar mais. Né? Eu digo, no metade do ano ele vai embora. Essa é a bola do jogo. Para mim tem dois jogadores que se destacaram na partida de ontem, que é aquilo que a gente tem que valorizar muito. Um é o Gustavinho, né? O Gustavo Nunes, menino da base do Grêmio, que está surgindo aí, tem muita coisa para lapidar, mas ele tem fundamento, tem muito fundamento. Ele conseguiu ser uma ilha nesse time do Grêmio, né? Que, pelo amor de Deus, né? O Natan Pescador, com todo o respeito ao Natan Pescador, ele tem que decidir o que ele quer fazer da vida dele. Pescar, né? Só pode ser. Jogar bola desse jeito, descompromissado com a camisa do Grêmio, um abraço, velho. Vai embora desse jeito. Não dá. O Grêmio é uma instituição mundial. É um dos grandes times da história do futebol. Jogar desse jeito, descompromissado, dar um passe que ninguém nem vê e depois sai rindo, cara. Comprometimento com a camisa do Grêmio é o mínimo que o jogador que veste a camisa do Grêmio tem que ter. Gustavinho, soberano. E o Kaique, cada dia que passa, a gente vê que ele é muito bom goleiro. É muito bom goleiro.
Acho que o Kaique não será titular, tá? O titular é o Marquezin. Mas acho que definitivamente o Grêmio tem um titular e um muito bom goleiro no banco de reservas. Concordo Tá? contigo. Então, assim, do jogo do Ipiranga, ficam Kaique e Gustavo Nunes, o Gustavo numa prateleira acima. Só que sabe que eu queria estar dizendo isso na primeira rodada. E não agora. E não agora. Kaique e Tom Brady, né? O lançamento que ele dá para essa jogada do Gustavo Nunes é um quarterback. Eu achei muito legal que o repórter pergunta pra ele assim, não sei qual, tá? Não é uma crítica ao repórter, mas é uma pergunta que o cara fez pra ele assim, pô, isso é uma coisa que tu tá treinando? E ele, não, já fazia isso há muito tempo mesmo. Eu acho muito legal. Vamos lá, gente. Resultado final da nossa enquete que perguntou sobre Pavon, novo reforço do Grêmio. Vocês participaram lá no YouTube, torcedor gremista, o que você acha da contratação de Pavon? Chega como protagonista, 34% foi a maioria. Olha só, protagonista, 34%. Ótimo nome para o grupo, 29%, contratação ruim, 22%. Mantém o nível do elenco 15%, a maioria entendendo que ele chega como protagonista no time do Grêmio. Tem duas leituras aí, né? Ou tá faltando realmente o protagonista, e o Grêmio tá dando um peso pro Pavon que ele não tem, ou seja, desespero. O jogador que tá chegando já vira protagonista, também vai o que ficar mostra criticando uma as carência contratações do do Grêmio elenco. assim, Né? antes de jogar? Absolutamente. Acho que é um reforço. Louco. Galera, a Rádio Bandeirantes vem aí. Luiz Henrique Benfica para comandar o apito final. Bom programa, Benfica. E aqui na tela da Band, ele estava há pouco aqui, né? Brilhando. Agora ele saiu do camarim e veio para o estúdio número 3. Já está com uma nova vestimenta. Essa com certeza também não fala português. Dom Ribeiro Neto vai comandar o Boa Tarde RS. De novo? De novo uma nova vestimenta ou de novo vai comandar? De novo vai comandar. E amanhã de novo também. E amanhã de novo também, Férias, o rapaz. Mota tá de férias. Olha, bom programa esse de vocês, hein? Gostou? Muito bom, muito bom. Tem um aqui que é muito ácido com as contratações do Grêmio. Esse eu queria... Muito ácido com as contratações do Grêmio. Eu acho assim, tem um que destoa no programa, né? Mas vocês estão muito bem, né? Meu filho Lucas Colar está vivendo um grande momento, entendeu? Alexandre Ernst, que é uma revelação da televisão. E Diogo Rossi é o chefe, não dá para falar muito, né? Cara, não compra essa tese que ela é a pior possível pra mim aí fora. Por quê, querido? Porque daí os caras vão achar, primeiro, que eu só tô aqui por causa disso, e segundo, que o que eu faço é por causa disso. Não compra essa Cara, tese, é ruim. tu és maior do que isso. E eu vou te Vivo dizer grandes uma dificuldades, coisa Ribeiro Neto. que eu aprendi com o Roger Machado. Quando tu é bom, competente, sério, Aceita que dói trabalhador, menos. aceita que dói menos. Roger Machado. Roger Machado. Um filósofo. É um grande ensinamento para a É um vida. filósofo. Um grande ensinamento. E aí, tudo bem? Como é que tá? Tudo bem, tudo maravilhoso. Vão curtir o sábado de... Como é que é? É enterro dos ossos? Enterro dos ossos. Dizem que é. Existe ainda? Isso, existe. Não faço ideia. Tá. Vocês têm familiares que voltam às aulas agora? Ou Sim, não? meu irmão voltou às aulas ontem. É, isso aí. Então, tudo isso e muito mais, mas muito mais nós vamos trabalhar agora. Eu no Boa adoro Tarde. isso, quando a gente fala tudo isso e muito mais. Seu programa Eu adoro essa frase. Tudo isso e muito mais. É isso, gente. Tudo isso e muito mais agora com ele, Ribeiro Neto, no Boa Tarde RS. Olha, tem feijão novinho hoje, hein? Ah, é? Então aproveitem, tá? tá acabando, aproveita que tá acabando. Isso aí. Obrigado, gente. Valeu. Donos da bola, volta amanhã a partir do meio-dia.